Bom, galera, quem quiser me seguir aí, tá? Siga Forex Market Eagle aí no Instagram, tá? O que eu vou falar aqui, ó, é para ajudar as pessoas que estão iniciando no Day Trade, tá? Isso aqui serve para Forex, entendeu? Para B3, enfim. Para as pessoas que estão iniciando aí, e que eu sei que isso aqui vai ajudar muito. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, ó, você só vai realmente ser totalmente, tá? Consistente quando você seguir esses passos que eu vou falar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui essas planilhas aqui de janeiro até junho, tá? Deixa eu ver, julho. Não sei se tem tudo aqui. Do julho tá negativo, então beleza. Então eu vou mostrar até aqui, até junho que foi bom, julho tá negativo aí. Mas enfim, eu até fiz peguei essa planilha aqui, fiz um aqui também para mostrar algo para vocês, tá? Então vamos lá, ó. O que eu vou falar aqui é o seguinte, ó, se vocês seguirem a risco o que eu vou falar aqui, vocês serão consistentes, tá? Então, o que vocês vão seguir aqui é algo que me fez, né, ter uma outra visão, tá, de mercado e tal. Então vamos lá. Tem algo que a maioria das pessoas aí que ensinam, né, day trade e tal, que elas não falam, tá? Elas não falam. Por que elas não falam? Porque simplesmente se elas começarem a falar, e aí, velho, é aquela coisa, né, velho, se compromete a algo que elas estão junto, né, a uma instituição ou a qualquer meio ali, ou até mesmo por má vontade, tá, de não falar, que de certa maneira era para ser falado, mas enfim, né, ou se fala por baixo, se fala muito pouco sobre isso. Então vamos lá, é a questão do drawdown, tá, da sua forma de operar, e também a questão de como você coloca, né, o seu gerenciamento à risca todos os dias, sabe? Então, a primeira coisa que é muito importante, que demorou muito para me entender, foi a questão do drawdown. O que é o drawdown, né? O drawdown sendo, digamos, sei lá, se você passa um mês operando, né, você tem um certo drawdown. O drawdown, digamos que seja um pico, tá, ó, que acontece na sua conta, no caso, negativamente, tá? Então, a gente pode observar que aqui, ó, a gente começou num ciclo muito bom, ó, nesse mês aqui de janeiro, né? Aqui, ó, é o horário das operações. Eu vou falar também dessa questão que é muito importante, que modificou muito a questão de eu ver e os meus resultados, né? No caso aqui, a gente pode observar o seguinte, ó. No drawdown, acontece um rebaixamento da sua conta, tá? Então, observe que aqui a gente teve uma alta, né, gigantesca aqui, ó, no valor líquido, né, mensal, e aí no final ó, houve essa queda aqui, essa pequena queda aqui, que é exatamente isso daqui. Por que isso acontece? Porque seja lá a forma que você opere, independente da forma que você opere, no caso aqui eu utilizo médias móveis, né, para operar, mas tem um detalhe muito importante que eu vou falar que é o seguinte, quando você está em um operacional, aquele operacional ele vai ter tipo um teto, né, bem bom, realmente bastante bom, e um teto bastante ruim, tá? Então o que significa isso? Que vai ter um momento que vai acontecer isso daqui. Observe de junho aqui, ó, junho, olha só isso daqui que aconteceu. Isso aqui é um drawdown. Outros meses, ó, vamos ver aqui outros meses aqui, ó. Olha, eu tô atentando para o seguinte, ó. Olha o valor que eu fiz em janeiro, ó, R$2.010, né? Já em fevereiro, olha isso aqui, ó, R$690. Em fevereiro, 225. Claro, né? Isso aqui eu peguei somente alguns dias e foi para outra conta e tal, tá? Porque isso aqui é o que? É um estudo meu, tá? É um estudo das minhas operações. Já em março, né?
Abril foi muito bom. E aí em junho, olha o drawdown acontecendo. Olha o rebaixamento aqui do lucro, tá? Ó. O lucro aqui disso daqui, ó, de 600 e pouco. Junho, agosto, tá? Outubro, novembro, dezembro, beleza. Aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já desse ano, né, que eu tô falando. E junho, tá, ó. Agora julho, olha julho. Olha o drawdown acontecendo. Então, quando você está trabalhando com renda variável, você tem um drawdown, tá? E agora a questão é, a sua forma de operar, você sabe o que ela oferece para você em termos de consistência de ganhos? Porque imagina, você passar um ano, né? Como aqui eu tenho tudo como uma planilha, né? Eu sei como que funciona o meu operacional e eu sei onde pode acontecer, sei lá, um mês ou até 2 meses de rebaixamento, como houve aqui, ó, 690, olha só, de 2010 para 690 e depois em maio, em junho 675. Porque isso com R$1.000, né? Observa aqui que o valor iniciado nessas contas é com R$1.300. Isso aqui é o lucro líquido, tá? E em outra conta aqui, olha só isso aqui, ó, essa conta aqui. Porque aqui, cada mês aqui, observe que são duas contas diferentes, né? Ó, tem uma conta aqui, essa conta aqui, e tem essa conta aqui, tá? Ó. Por quê? Porque uma eu opero até, no caso aqui, um certo horário, até 12h35, né? E às vezes, o que acontece? Nessa mesma conta eu replico a operação, né? Eu entro também, só que eu fico até mais tarde, tá? Eu não fecho logo até as 12, tá? O fechamento aqui, ó, como eu até coloco aqui do lado, é às 5 horas da tarde. Então eu deixo a operação rolando. Observe que nessa conta aqui, ó, nessa primeira conta aqui, eu tenho aqui o lucro de R$2.010. E nessa segunda conta, ó, o que eu tenho? Eu tenho R$1.645. Só que o que pode acontecer em fevereiro? Ó? Fevereiro, observe que essa conta aqui, ela teve um lucro de R$2.020 e essa conta aqui, lembrando, é o mesmo operacional, tá? O mesmo operacional aqui, eu tive só 690. Por quê? Porque uma eu deixo somente até 12 horas e a outra eu fecho às 17 da tarde. Aqui, ó, olha só a diferença também aqui dessa para essa. Então, a gente pode observar que em algum momento, ó, eu não vou saber o momento, vai acontecer um drawdown, olha aqui, ó. Nessa segunda conta foi 625, enquanto a outra foi 1.225, utilizando o mesmo operacional, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui também, ó, R$30, ó, mesmo operacional, mas eu deixo, como eu falei, até às 5 horas, e nessa daqui eu deixando até 12h35. Mas pode acontecer o contrário também, ou então pode acontecer as duas coisas, né? Acontecer nas duas contas ficar negativo. Olha aqui, olha como foi lindo aqui, esse mês aqui de novembro de 2024. 3.600 numa, 3.195 numa. Então, com duas contas, operando o mesmo operacional, tá? Estou falando do mesmo operacional, só que o fechamento em times diferente, né? Aqui mais de R$6.000, né, de lucro. Dezembro a mesma coisa, ó. Janeiro, fevereiro, março. E agora eu vou mostrar algo para vocês. Aqui está negativo, tá? Julho. Mas enfim, né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Se vocês realmente quiserem ter consistência, vocês vão ter que fazer o que? Backtest, tá? Do operacional de vocês. Inclusive, eu fiz um backtest aqui dos piores meses de 2024, tá? Foi fevereiro. Piores eu digo assim, que tiveram rebaixamento, tá? Que não atingiram a minha meta, que seria o quê? Que seria mais de R$1.000 por mês de lucro, tá? Isso operando com essa margem aqui de 1.300, é isso que eu estou falando para vocês. A questão da margem também é muito importante para o valor que vocês vão ter. Então, eu peguei aqui os, entre aspas, não piores meses, mas os meses que houve um rebaixamento, né? Vocês viram que lá tem um detalhe muito importante, aqui lá na outra planilha, aqui em dezembro estava R$3.000, tá? E aqui o fechamento
ficou com 2.145 nesse daqui e na outra fechou 2.375, tá? E na atualização que eu fiz, ó, a atualização que eu fiz aqui, até 3 horas da tarde, que antes era até, como eu falei, ó, até 17, até 5 horas, né? Então, ó, quando você faz o backtest, você melhora o seu resultado, mas em algum mês, que foi muito bom, você pode não piorar, né? Mas você pode ter um rebaixamento da sua conta, entendeu? Então o drawdown, ele acontece da seguinte forma. Aqui onde eu estou fazendo, eu não terminei esse mês de janeiro, mas pegar os meses que eu já fiz, ó, fevereiro. Fevereiro aqui ele ficou, olha só, com a atualização, até 3 horas ele ficou 1.500, antes, ó, era R$600 de lucro. Agora a gente, tipo, duplicou 2 vezes o valor que eu tinha feito, né? É o mesmo mês de fevereiro aqui, ó. Março, né? Aqui a gente ficou com R$600, né? Então a atualização que eu fiz na forma de operar, ela manteve o capital, né? Então tudo bem. Aqui, ó, antes era rebaixamento, depois ficou 1.505, tá? Lembrando que a atualização é nas duas. Então, como esse aqui é no dia até 12h35, isso aqui é até 3 horas, né? Então a gente teve isso aqui, ó, muito bom. E olha só novembro, tá? Eu vou até colocar em novembro aqui, pra gente ver quanto que tinha de lucro, né? Quanto que teve de lucro, ó. Então, em novembro de 2024, vamos ver lá do novembro. Por isso que é bom você ter todos os seus dados, ó, de operação. Então, ó, olha só isso daqui, ó. Novembro, até as 3 horas da tarde, no caso aqui não, no caso que fechamento às 17, tá? Ó, fechamento às 17 ficou 3.660. E no lucro nominal normal ficou 3.195. Agora vamos ver com a minha atualização que eu fiz, ó. Vamos ver quanto foi que ficou. Observe que ficou R$4.000, ó. E no horário normal, né, ficou 2.240, tá? E na forma que eu operava até 2.000 até 12h35, ficou o lucro de 1.650. Então houve um rebaixamento aqui, mas com a atualização, olha aqui com a minha atualização, entendeu? Olha aqui isso daqui, operando até 3 horas e operando no horário normal, fazendo trade, né? No caso seria esse daqui, esse aqui seria o day trade normal, e essa aqui é a atualização até 3 horas. Olha isso aqui, velho. Então, o que a gente pode tirar, né, disso daqui? Olha só, abril de 2025, que eu fiz também uma leitura dele, que vamos ver aqui no outro planilha, em abril. Olha só, eu tentei fazer uma modificação aqui, porque eu sei que isso afetaria os outros meses, né? Porque quando você faz uma atualização de qualquer coisa na sua forma de operar, você faz uma modificação até no seu drawdown, tá? No seu resultado principal também. Então eu fiz aí o estudo desses meses aqui, ó. Então o que a gente tira com isso, ó? Que a gente tem que fazer backtest e tal. Observe um detalhe muito importante. Eu vou colocar um outro planilha aqui pra gente pegar aqui janeiro e tal. Olha a assertividade disso daqui, ó. 58% de assertividade. E teve mês aqui, ó. Aqui, ó, foi 45 de acerto, 55 de erro, tá? 45 de acerto, 45%, 40%, ó. Então observe que com essa, ó, sempre é isso, ó, 50%. Aqui eu não coloquei aqui, eu não sei quanto que dá em julho, mas enfim, ó, 45%. Vamos ver até esse ano, ó. 60%, ó. Que eu também não coloquei, aqui também não, deixa eu ver. Nesses meses aqui eu não coloquei a minha assertividade. Mas vamos ver aqui no outro planilha aqui. 50%, ó, 36%. Então, em média, eu acerto 50%, ó, 37%, até 37%, ó. Dá pra você fazer grana, velho. Mas observa aqui as operações, ó. 0 dia sem operar. Por que esse dia sem operar? Porque eu respeito o meu tipo de operação. Eu só entro quando realmente tem uma operação. E olha o dia de lojas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Somente 2, 3 dias de ganho. Mas olha quando eu perco, ó, um detalhe bem importante. O meu operacional é 1 para 9, 1 para 10, tá? Então quando eu perco, ó, eu perco 100. Quando eu ganho 9 ou até 10, ó.
E tem tipo, sei lá, algum mês que vai dar isso daqui, ó. Eu ganho até 3 horas, 2.235 e arriscando o quê? R$100, tá, ó. Ganhando isso daqui. E olha aqui a assertividade, ó, 33%. E olha aqui o erro, 67%. E ainda no lucro, ó. Entendeu? Eu perdi várias vezes e ganhei só 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Agora, digamos se eu tivesse perdido aqui, ó. Aqui, perdido não tivesse operado. Olha o meu drawdown. Meu drawdown cairia para aqui, ó, 660. E eu não quebraria a conta ainda, ó. Eu ainda ficaria com quanto? Vamos lá. Se eu tenho 1.300, né, ó. 1.300 menos 660, que seria meu drawdown, eu ainda ficaria com 640 de margem para fazer a operação. Como eu utilizo só R$100, 105 no caso, né, para fazer as operações, então vamos dividir isso aqui. Vamos dividir para 5. Vai dar o que? 128. Então eu tenho 5 dias para me operar, para me bater a meta em algum desses dias. E eu sei que nesses dias, em algum dia eu vou fazer quanto? 900. E aí, se eu ganhasse só em um dia, eu fecharia ainda com 240 de lucro, tá? Aí, se eu acerto 1, 2, 3 dias, 1.650. Mais de um salário aí. Operando somente 3 dias de ganho aí no mês, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vai ter drawdown, tá? Ó. Independente da forma de operar, mas vocês têm que fazer o que? Backtest, tá? Inclusive, tem uns vídeos do Storm, tá? É só pesquisar o canal do Storm aí, vocês vão ver algo sobre isso, tá? Sobre drawdown. Eu vou até procurar aqui, rapidinho aqui, para ver como que é o nome do vídeo. Talvez eu deixe o link do vídeo aí na descrição. Acho que eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Vocês terão realmente lucro no trade, né? No day trade, ou sei lá, no swing trade, quando vocês fizerem backtest do operacional de vocês. Não tem de onde fugir, né? Tem que fazer backtest. Vocês têm que saber como que funciona o operacional de vocês, tá? Em termos de lucratividade, eu sei o meu aqui, ó. Eu tenho um ano todo, ó. 2024 todo, ó. Desde janeiro de 2024 até esse ano. Então são 12 meses de dados, né? Inclusive eu tenho também aqui, se eu arrastar aqui para um lado, vamos colocar nesse mês de novembro aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho todos os dados do meu operacional, ó. Do dia, se foi compra, se eu ganhei ou perdi, o tipo de operação, porque aqui no meu tipo de operação eu tenho R1, R5 e FMI Back to M1, que são 3 formas de operar que eu tenho, entendeu? No dia. Algumas R5, né, que seria uma operação de 5 minutos, né, no caso no gráfico de 5 minutos, que é uma reversão de 5 minutos. Lembrando, eu opero conforme isso daqui, ó, 15 minutos, 5 e 1. Quando os 3 bateu aqui, ó, o meu operacional nos 3, eu entro na operação. Aí eu entro onde? Aqui, estopou ou não, tá? Como é que estava a entrada, tinha espaço, entendeu? Então tem que ter tudo isso aqui, ó. O break-even, né? Se eu utilizo o break-even, eu utilizo, tal. Agora observe que o R5, ó, esse tipo de operação R5, olha só, eu marco mais coisas, e o R1, ó, eu marco menos coisas. Por quê? Porque são 2 operacionais totalmente diferentes, mas o lucro deles é enorme, ó. Vamos ver aqui no dia que eu ganhei 900, isso aqui foi um R5, ó. Então observe aqui, ó, eu ganhei R$900, esse R5, eu vou até mostrar aqui, ele sempre bate R$900 algumas vezes, ó, que bateu, ó, 420 só no R5. Que eu acho que isso aqui foi um dia que já estava muito tarde, eu fechei antes, mas olha só, às vezes bate 1000. Vamos ver outro aqui, ó, bateu 2 vezes 900. Aqui, ó, mano, olha isso aqui, velho, bateu 3 vezes no 900, ó, no take de R$900. E olha a curva de capital.
Entendeu? Então todos eles, ó, até mostrar aqui em abril também, ó, eu sempre marco, ó, olha só aqui, ó. Vamos ver dezembro também, ó. Olha só isso aqui, ó. Agora vamos ver fevereiro, ó, aqui do lado, ó. Então, ó, vocês têm que fazer isso, tá? Não adianta, velho. Tem que fazer essas tipo de análise aqui e colocar dados aí em uma planilha, entendeu? Essa planilha aqui foi o mesmo que fiz, velho, de acordo com o meu operacional, claro, obviamente, né? E aí, vocês têm que aprender isso, entendeu? Fazer backtest, realmente testar o operacional de vocês. Agora vamos falar sobre o horário, tá? Antes, ó, eu operava até 17 horas, tá? Ó, como eu coloquei aqui, isso aqui é em 2024. Com a atualização, agora eu só opero até as 3, que foi a outra planilha que eu mostrei vocês no meu backtest lá. Então agora o meu operacional é até 3 horas da tarde, tá? 15 horas, né? Antes era até as 17 aqui, até as 5 da tarde. Então, pode observar que em vários momentos aqui, ó, isso aqui é o horário de início da operação. Então eu não abro mais operações depois das 12h35 da tarde, tá? Por quê? Porque no meu operacional eu já sei que isso não é bom, entendeu? Inclusive, olha só aqui, ó, operações aqui, ó. Inclusive eu marquei aqui, ó, o horário máximo para operar 12h34, né? Em abril também a mesma coisa aqui, ó. 13h53, ó. Olha só, isso aqui são tudo horário já péssimo. E olha só, não deu nada. Aqui também não deu nada, nada e nada. Então, por que eu vou operar, né? Só para pegar lojas. Esse horário, inclusive, eu coloquei aqui, ó, 3 chique, ó. Fez 1000 antes das 3, é take, ó. Por quê? Porque eu sei que aqui, ó, só operacional aqui de 3 horas, ou melhor, de até as 5 da tarde, nas 3 horas já tinha batido os 1000. Então, por que eu vou ficar até deixando ele rolar mais? Não tem um porquê, né? Então é isso daí. Olha só, então façam isso, tá? Veja como é que está o drawdown, em qual momento o operacional de vocês não vai funcionar. Que vai ter uma hora. Vamos ver aqui para julho. Olha como é que estava julho aqui, ó. Fechou aí só com um dia de lucro, né? E o drawdown aí enorme aí, ó. Então o que significa, né, velho? Que no caso não quebrou a conta, mas teve um drawdown enorme, tá? Isso não significa que nesses próximos dias aqui de operação não pudesse ser positivos, né? Mas olha os outros meses para trás, ó, bem diferente, né? Então é isso aí. Então vou deixar o link aí do vídeo do Storm e também o meu Instagram para quem quiser seguir lá na rede social. Falou!